Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje eu vou continuar com o assunto Minimal APIs e nesta semana eu vou realizar os testes de integração com a nossa Minimal API. Testar uma aplicação é uma tarefa essencial que vai garantir que o código está fazendo exatamente o que desejamos. E existem diversos tipos de testes que podem ser feitos durante o desenvolvimento de uma aplicação. Nós temos os testes de unidade, que testa componentes ou métodos de software individuais, também conhecido como unidade de trabalho. E, em geral, eles são feitos pelo próprio desenvolvedor. Temos o teste de integração, que tem como objetivo encontrar falhas na integração dos componentes do sistema, confirmando se dois ou mais componentes estão funcionando juntos para produzir o resultado esperado. Os testes de integração, eles são mais amplos do que os testes de unidade, sendo usados para testar a infraestrutura e a estrutura da aplicação, incluindo os bancos de dados, o sistema de arquivo, a rede, etc. Esses dois tipos de testes são os mais usados. Para realizar testes na plataforma .NET, nós temos disponíveis as seguintes ferramentas. Nós temos o XUnit, que é uma ferramenta de teste gratuita e nasceu a partir de outra ferramenta, o NUnit. Então eles apresentam muitas semelhanças entre si. Temos o NUnit, que é o mais popular e tornou-se uma referência para testes de unidade. Ele é instalado via pacote NuGet e a sua implementação é bastante parecida com o MS-Test. O MS-Test é o mais simples e mais antigo desses três e a sua utilização é bem fácil. Basta adicionar o atributo test_class ou test_method nas classes e criar os métodos para iniciar a execução dos testes. Ele funciona tanto no Visual Studio como usando a ferramenta NetCLI. Eu vou usar o NUnit para criar o projeto de teste de exemplo que vai ser usado neste vídeo. E eu vou fazer os testes de integração na nossa Minimal API. Para poder realizar testes de integração usando a ASP.NET Core 6, eu tenho que ter um projeto de teste. No nosso caso, nós vamos usar o NUnit. Esse projeto de teste ele vai fornecer o ambiente para realizar os testes no sistema em teste, que é conhecido pela sigla SUT, que é System Under Test, que é o projeto que nós vamos testar. Depois nós precisamos instalar o pacote nesse projeto de teste chamado ASP.NET Core MVC Testing. Esse pacote aqui ele vai disponibilizar o test server, que fornece o servidor de teste e o host da web na memória. E também através dessa classe nós temos acesso à classe Web Application Factory, que nos ajuda a inicializar a nossa aplicação de testes na memória. Além disso, nós vamos instalar o pacote Microsoft Entity Framework Core in Memory. Aqui nós vamos usar o provedor para acessar o banco de dados em memória. Então esses são alguns recursos que nós vamos usar e que são necessários para realizar o teste de integração. Agora, feito isso, como nós estamos no ambiente do Net 6, para poder utilizar alguns recursos, nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Por exemplo, para mim poder usar a classe Web Application, que geralmente usava a classe Startup, que não existe mais, a aplicação que está sendo testada vai precisar expor implicitamente a classe Program, porque nós vamos usar a classe Program, porque não tem um arquivo Startup. Então, para fazer isso, eu posso definir na aplicação que eu vou testar o seguinte código no arquivo de projeto, definindo aqui internals visible to e definindo o nome do projeto de teste. Assim eu estou expondo o meu arquivo de programa com o meu arquivo de teste. Eu preciso fazer isso para mim poder usar a classe Program aqui em Web Application Factory. Depois disso, eu preciso tornar a classe Program pública e para isso eu uso uma declaração partial, definindo lá no arquivo da nossa Minimal API, na classe Program, depois do app_room, o código Public Partial Class Program. Com isso, eu vou expor a classe Program como uma classe pública. Feito isso, eu posso usar agora a classe Web Application. Então, no nosso projeto, eu vou criar uma classe que vai herdar de Web Application que vai usar a classe Program. O código é esse aqui, Então, olha, eu vou chamar a classe de catálogo API Application, ela vai herdar de Web Application Factory e eu vou usar aqui, a classe Program. E aqui, basicamente, eu vou estar usando, o provedor do
banco de dados em memory, vou estar removendo o contexto da minha aplicação e vou estar recriando esse contexto usando o provedor do Entity Framework Core em memória, porque eu preciso dos dados em memória, eu não vou usar o banco de dados físico, né? Eu estou chamando aqui, ó, de catálogo database. Essa classe serve basicamente para isso. E eu vou criar uma classe também, onde eu vou definir o banco de dados em memória. Eu vou chamar essa classe de catálogo mock data. Ela é uma classe estática, né? Que recebe uma instância dessa classe catálogo API Application, que é a classe que eu acabei criando aqui, ó, e que herda de Web Application Factory. Então, nessa classe, basicamente eu estou fazendo o seguinte: eu estou usando uma instância de Service Provider, obtendo o serviço do meu contexto, criando um banco de dados, olha, e incluindo aqui 2 registros. Estou usando aqui a tabela categorias, tá vendo? Estou usando a entidade categoria para criar 2 registros em memória. Então, tudo isso vai estar em memória, o banco de dados, e depois eu vou incluir 2 registros na tabela de categorias, usando esse código. Então é para isso que serve essa classe. Então agora eu vou abrir aqui o nosso projeto e o projeto de testes. Então olha aqui, ó, eu tenho 2 projetos. A minha catálogo API, que eu criei nas aulas anteriores, eu estou usando o código aonde eu não havia feito a organização do código, para facilitar aqui quando eu der o debug. Então eu tenho aqui, ó, a classe Program que contém todos os endpoints de produtos e de categorias, tá vendo? Tenho aqui também o login. Então aqui nessa solução eu tenho esse projeto e o projeto de testes que eu criei, tá vendo? Então aqui, ó, no arquivo de programa da minha classe catálogo API, ó, eu incluí o item group internos visible to e referenciei aqui, ó, o meu projeto de teste, ó, catálogo API testes. E aqui na classe programa, no final da classe, ó, eu defini o código que expõe a classe Program como um public, usando partial, né? Então aqui eu estou incluindo aqui a classe Program como uma classe public. Então aqui no arquivo de teste, esse arquivo de teste ele foi incluído aqui assim, ó, add new project, selecionei aqui a NUnit, dei o next e incluí o projeto aqui. Então, ó, catálogo API Application é a minha classe que herda de Web Application Factory, é aqui que está o coração do meu teste de integração, né? Estou usando o provedor em memory e estou removendo o meu contexto e recriando o contexto usando o provedor em memória. E no catálogo mock data, ó, eu estou usando uma instância do Service Provider, ó, obtendo o serviço do meu contexto, criando o banco de dados. E aqui eu tenho aqui um boolean. Se ele for verdadeiro, eu vou criar dados na tabela. Se ele for falso, eu não vou criar os dados na tabela, só vou criar o banco de dados. E a seguir eu tenho a definição dos testes aqui, ó, nessa classe. Então eu vou mostrar alguns testes para você ver como isso foi feito. Naturalmente eu estou usando uma abordagem bem simples aqui. Então inicialmente, ó, eu estou definindo aqui um teste usando aqui, ó, o atributo teste. Note que aqui, ó, os testes são todos assíncronos. Então, ó, eu estou testando um get que vai retornar todas as categorias. Então, ó, em todos os arquivos de teste, eu estou usando uma instância de catálogo API Application, que é a minha classe, né, que herda de Web Application Factory. A seguir, neste teste, eu estou mandando ele criar o banco de dados e os 2 registros na tabela. Aí eu estou definindo uma URL categorias, estou criando um HTTP client, ó, e estou dando um get async e passando a URL. Aqui eu vou obter um status code, que tem que ser igual a 200, ok. Aqui eu estou dando um outro get e aqui eu vou retornar uma lista de categorias. Então eu estou fazendo, como é uma demo, né? Eu estou mostrando para você que você pode usar essas 2 abordagens. Ou verificar o status code ou verificar se está retornando a lista de categoria. Então aqui eu tenho que retornar uma lista de categoria. Aí eu verifico que tem que ter 2 registros. Já no get que eu estou testando para retornar as categorias vazias, ó, eu estou dando um false aqui, ele não vai criar dados na tabela. Então eu vou retornar aqui, ó, categorias com count igual a 0. A seguir eu estou testando um post, ó, testando o meu endpoint de login. Aqui eu estou errando o nome do usuário, ó, Macorati. Esse aqui é um nome fixo, é uma senha fixa, né? Então eu errei, esqueci de colocar o i. Quando eu der um post as assim, que é o login, ele vai dar um bad request, né? E o login com sucesso, eu estou informando os dados do usuário correto. Aqui eu estou tentando acessar um endpoint, ó, produtos. Esse endpoint eu defini ele como protegido. Então tá aqui, ó, produtos. No get de produtos, olha aqui, ó, ele vai requerer autorização. O get de categorias eu deixei para poder acessar, tá vendo? Ó, get de categorias não requer autorização. Então, quando eu
tentar acessar esse endpoint, eu vou retornar um 401. Aqui, ó, eu dou um get assim que ele vai me retornar um 401 não autorizado. Aqui estou testando o post para criar uma nova categoria. Então aqui, ó, eu crio os dados, né? O banco e o registro, crio uma nova categoria, olha, aqui eu estou definindo uma categoria 3, dou um post as async e aqui, ó, ele vai ter que me retornar 201 created e depois eu obtenho os dados. Então no total eu vou ter que ter 3 registros, os 2 que são criados aqui e esse que eu criei usando o post as async. Para excluir uma categoria existente, ó, eu monto uma URL informando o ID da categoria, dou um delete async. Aqui eu vou ter um no content no response. É assim que está definido aqui, ó, na minha API, ó, no content. E aí eu também estou dando um get from JSON async que vai retornar uma lista de categorias. Aí eu só vou ter que ter uma categoria, porque eu criei o banco de dados aqui e 2 registros. Se eu deletei um aqui, eu tenho que só ter um. Então observe que eu sempre tenho que criar os dados, porque eu estou trabalhando na memória, né? Eu estou fazendo um teste, um delete para excluir uma categoria inexistente. Eu informo aqui um ID inexistente, ele vai dar not found. E o último, para atualizar a categoria existente, olha, eu monto uma URL, crio uma categoria com os dados que eu quero que altere com o mesmo ID aqui, ó. E aí eu dou um put as async. E aqui, ó, eu obtenho, usando essa mesma URL, a categoria que foi alterada. Então aqui eu consigo ver o código de status 200 e aqui eu posso verificar que a categoria foi alterada. E o último endpoint vai dar um put que vai atualizar uma categoria inexistente. Aqui naturalmente, como não existe, né, ele vai me retornar um not found. Então eu vou agora fechar toda essa tab aqui, né? Aqui está o meu projeto de teste está definido, né? Então eu vou executar aqui o projeto de teste e nós vamos ver aqui, ó. Vou fazer assim, ó, para a gente poder acompanhar. Deixa eu vir aqui e colocar um endpoint aqui nos meus testes. Então eu vou colocar sempre um endpoint, um breakpoint aqui na última linha. Aí a gente pode verificar o resultado. Naturalmente, como eu falei, como isso aqui é um demo, eu não estou me atendo a algumas boas práticas, né, que você tem que usar numa aplicação em produção. Então tá aqui, ó, coloquei os breakpoints e agora vamos testar, olha. Então aqui eu tenho um ambiente de teste do Visual Studio, o Test Explorer, né? Então aqui, ó, API Catalog Integration Tests. Eu posso vir aqui, ó, clicar sobre o teste que eu quero iniciar e testar. Vamos aqui, ó. Vamos começar pelo primeiro, ó. Delete, excluir categoria existente. Deixa eu puxar aqui para a gente ver o nome, ó. Esse aqui. Vamos dar um debug. Ele vai parar lá no breakpoint. Olha aqui, ó. Excluir uma categoria existente. Então, olha aqui, ó, o que ele me retornou. Eu criei 2 registros, ele excluiu um, então eu só tenho um, tá vendo? Ó? Count igual a 1, no content. O status code retornado foi no content. Então esse teste ele vai passar. Se eu mandar executar, ele passou. Vamos agora excluir uma categoria inexistente. Vamos dar o debug. Então tá aqui, ó, 99, ele vai retornar not found, tá vendo? Ó? 404, ó lá, not found. Continuando, ele passou também. Acesso não autorizado, vou dar um debug. Tá aqui, acesso não autorizado, ó, status 401, unauthorize, ó. Vamos retornar uma categoria vazia, vou dar um debug. Ó, get retorna categoria vazia. Como eu não criei aqui o banco, ó, então, ó, categorias count igual a 0, tá vazia. Vamos agora retornar todas as categorias, vou dar um debug. Aqui, ó, ele retornou, ó, count igual a 2. Eu mandei criar o banco com 2 registros, ele me retornou os 2 registros, tá vendo? Ó? Count igual a 2, então passou também. Criar uma nova categoria, vou dar um debug, tá vendo? Ó? Eu dei um post as async, mandei ele criar, olha aqui, ó, tenho 3 registros, tá vendo? Eu tinha 2 que foi criado aqui, ó, mais esse 3, então count igual a 3, ó. Vamos agora login com falha. Aqui eu estou logando com o nome do usuário, ele vai me retornar um badge request, tá vendo? Ó, 400. Login com sucesso. Aqui o nome do usuário está correto, a senha está correta, ele vai retornar, olha, 200, ok, né? Atualiza uma categoria existente, vamos dar um debug. Olha aqui, ó, eu dei um put as JSON as assim que eu passei aqui, ó, a URL. Com o ID da categoria que eu estou querendo alterar, o mesmo ID aqui. E aqui, ó, eu estou obtendo a categoria usando essa mesma URL. Então aqui, ó, eu tenho os dados da categoria alterada lá, ó. Descrição, categoria alterada. Exatamente os dados que eu tenho aqui, ó. Retornou o status code ok.
E o último teste, atualiza a categoria inexistente. Então aqui naturalmente eu vou tentar passar um ID que não existe, 5, ó. Ele vai dar um not found. Olha lá, 404 not found. Então, ó, todos os testes nossos aqui passaram. Naturalmente, o objetivo dos testes é encontrar falhas, não é passar, né? Aqui eu preparei na demo. Mas aqui o importante, o foco importante é aqui, ó, o uso da Web Application e o ajuste que é feito para usar no ambiente do Net6 a classe Program, porque nós não temos mais a classe Startup. Então, até a semana que vem.